Olá, igreja, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria começar esse instante de louvor e adoração. Vocês vão ouvir um louvor, eu espero que vocês cantem junto. Esse louvor faz parte de um grupo de louvores que eu tenho escrito para cantar junto com a igreja. Ele se chama Prostrados, e eu considero esse louvor bem pertinente a tudo que a gente está passando, e eu gostaria que os irmãos aprendessem esse cântico. Prostrados fala sobre nos achegarmos ao Senhor, levantarmos as nossas mãos, nos colocarmos de joelhos, oferecermos ao Senhor louvor e adoração, ações de graça. Fazemos tudo aquilo que nós podemos fazer, rasgar o nosso coração diante do Senhor até que se manifeste a glória dele. Esse louvor fala, e eu espero que fale ao coração de alguém que deseja do fundo da alma que todos os gigantes da sua vida se apequenem diante da glória daquele que o chamou. E esse é o intuito desse louvor. Nós escrevemos esse louvor com esse espírito de adorador, adorar ao Senhor até que a glória de Deus se manifeste e encha o templo com o poder e com a glória do Senhor, a ponto de todas as coisas se apequenarem e desaparecerem diante de tanta luz e tanto resplendor. Esse é o espírito desse louvor. O Espírito Santo de Deus quer consolar a igreja e quer trazer o fogo do Senhor de volta para o altar. E eu convido você, querido, a aprender esse louvor, a cantar diante do Senhor, dizer: Senhor, nós estamos aqui, nós nos prostramos, nós levantamos as nossas mãos, nós fazemos tudo aquilo que nós sabemos e que nós sabemos que o Senhor gosta. Levantar as nossas mãos é sinal de rendição, nos colocar de joelhos, nos prostrarmos em atitude de adoração, rasgarmos o nosso coração diante do Senhor, para que a Tua glória venha e enche o templo, para que a Tua glória venha e se manifeste de uma forma poderosa e que faça tudo se desvanecer, tudo se apagar diante da Tua presença. Cante, querido, e adore o Senhor conosco através desse cântico, em nome de Jesus. Não há maior milagre que Jesus Cristo, não há maior dádiva que sua entrega na cruz. Todas as coisas se desvanecem quando a tua presença enche o templo, Senhor. Que venha a tua glória, enche o teu templo, que brilhe tua face sobre nós, prostrados a ti, nos rendemos com ações de graça, adoração, coração contrito, joelhos no chão, prostrados a ti, nos rendemos, nossas lágrimas caem, levantamos as mãos, até que enchas o templo, que é o nosso coração, Senhor. Acaso não podemos esperar na nova aliança, com base na obra do Espírito, uma glória muito maior?
Acaso não podemos esperar na nova aliança? Com base na obra do Espírito, uma glória muito maior. Prostrados a Ti, nos rendemos com ações de graça, adoração, coração contrito, joelhos no chão, prostrados a Ti, nos rendemos. Nossas lágrimas caem, levantamos as mãos, até que enchas o templo, que é o nosso coração, Senhor. Tudo se apaga diante do Teu resplendor. 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 Prostrados a Ti, nos rendemos com ações de graça, adoração, coração contrito, joelhos no chão, prostrados a Ti, nos rendemos. Nossas lágrimas caem, levantamos as mãos, até que enchas o templo, que é o nosso coração. Não há maior milagre que Jesus Cristo. Olá, Igreja do Senhor, que Deus os abençoe. É um prazer estar aqui, atendendo o convite do Pastor Val para trazer a palavra no domingo à noite, é uma honra. E eu gostaria de convidar os irmãos agora para refletirmos na palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los a nós orarmos agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós nos aproximamos do Teu trono de graça mais uma vez, Deus, pedindo a Tua direção sobre a Tua palavra, pedindo a Tua direção sobre o entendimento da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é o nosso alimento. A Tua palavra hoje, Pai, é o que nos sustenta, é o que nos mantém de pé, é o que nos consola. Então, em nome de Jesus, que a semente do Teu Evangelho, que a semente das Tuas palavras que foram deixadas por homens e mulheres de Deus, através do Espírito Santo, possa gerar em nós, ó Deus, muitos frutos, para que o trabalho deles seja recompensado, todo o sacrifício seja recompensado, Deus, por conta do Teu poder e da Tua graça. É a Tua palavra que esses homens carregaram. Que possamos também nesse instante carregarmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos refletir no texto que está em 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. Então acompanhem comigo, abram a Bíblia, acompanhem comigo. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados,
mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Esse texto vem falar sobre algo que eu acredito que todos nós já experimentamos em algum momento e a gente tem visto isso no cenário atual, que é o sofrimento. Eu quero falar sobre sofrimento hoje. Quantas vezes a gente acaba se perguntando no momento de dor, por que é que Deus permite o sofrimento? O que Deus tem a ver com o sofrimento, se o sofrimento é uma coisa tão ruim? Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam, mesmo com pessoas que o amam, que o seguem, que creem nele? Talvez você esteja vivendo hoje um momento de sofrimento, um momento como esse. E aqui nesse texto a gente encontra uma promessa. A gente encontra um trecho de alguém que conheceu Jesus Cristo de perto, que teve um contato com Ele de perto, que o viu com os olhos, né? Os olhos da carne, né? Os olhos físicos, né? A gente não viu Jesus, nós vemos Ele pela fé. E aqui a gente vê o apóstolo Pedro escrevendo da necessidade de cuidarmos uns dos outros. O pastor Val já ministrou algumas vezes sobre a questão do pastorado e do pastoreio. Aqui ele está falando com pessoas que não são meninos na fé. Ele está falando com presbíteros, né? Eu poderia trazer para a nossa vida hoje, Deus está falando com pessoas experientes dentro da igreja que já têm uma certa maturidade. E Ele está dizendo, cuidem uns dos outros. Mas não cuidem de qualquer jeito. Não cuidem por obrigação. Não cuidem porque é o certo a se fazer. Mas cuidem uns dos outros de livre vontade. Pelo desejo mesmo. O desejo de ajudar. O desejo de se unir um ao outro no amor fraternal. É isso que Deus está dizendo. E Deus está dizendo que Ele quer assim. Ele não quer que seja feito por obrigação. Eu tenho que fazer. Ele quer que seja feito de livre e espontânea vontade. Eu diria mais. A nossa vontade, na verdade, a gente aprende que antes de conhecermos a Jesus, nós somos escravos do pecado. E quando conhecemos a Cristo, nós passamos a ser escravos de Cristo. A Bíblia usa o termo servo, que significa escravo. Então é difícil pensar que a gente tenha toda essa liberdade, né? Que todo mundo fala, liberdade da graça. Eu acredito nessa liberdade sim, mas eu também tenho que levar em consideração esse termo de sermos escravos de Cristo, que também é bíblico. Então nós estamos aqui para servir a Cristo. Mas por incrível que pareça, Deus não quer robôs. Ele quer de fato pessoas que os sirvam por livre e espontânea vontade. Uma vontade que já é trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Porque eu acredito, e tem uma canção que fala isso, eu acho interessante. Eu até achei que fosse uma canção reformada. Ela diz assim, porque até a vontade de te adorar vem de ti. O Espírito Santo de Deus é aquele que inspira a gente. É aquele que muda o nosso desejo. É aquele que faz a gente ter aquela vontade de chorar às vezes sem saber porquê. E aí você vai para o seu quarto e descobre que aquela vontade é simplesmente saudade de estar na presença de Deus,
Não que nós não estejamos o tempo todo, mas de estar de forma consciente diante de Deus. E aí você se coloca diante do Senhor, chora, ora, lê a palavra e encontra, por um momento ali, se encontra completo. Talvez você já tenha tido essa experiência de se achegar ao Senhor no momento de sofrimento, como que é o que nós estamos falando aqui, onde todas as coisas parecem que se agigantam, sabe? Os desafios se agigantam, o choro se agiganta, as doenças, as enfermidades, mortes, perdas se agigantam, como na história de Jó, que ele recebeu uma notícia ruim atrás da outra. E parece que essas notícias ruins não têm fim. E quando tudo isso se agiganta desse jeito, você entra no seu quarto, se prostra diante daquele que é o dono de todas as coisas e que tem todas as situações ainda, né, e para sempre debaixo das mãos dele. E ali você começa a orar e buscar a presença dele. Existe um momento em que a palavra de Deus diz que a glória encheu o templo que Salomão construiu quando ele fez uma oração. Eu acredito também que existe um momento em que, quando nós estamos clamando mesmo, que a glória de Deus enche o nosso coração de tal forma que todas as coisas que se agigantaram, elas se tornam pequenas. Existem momentos que a gente até esquece o que vai pedir diante de Deus, porque quando a presença dele se manifesta, a gente se sente completo e seguro. É disso que a gente vem falar essa noite. O sofrimento, ele se agiganta às vezes. O sofrimento é um instrumento de Deus. Isso não é tão confortável ouvir. O sofrimento é um instrumento de Deus. É um instrumento de Deus para escrever na tábua do nosso coração. Dói. Se não fosse o sofrimento que Deus permite, você não poderia e nós não poderíamos conhecer o amor de Deus e nem o consolo do Espírito. Para que ser consolado se não existe motivo para ser? É como a gente beber água sem ter sede. Causa náusea se você bebe água e você não tem sede. Então eu creio que o sofrimento, é óbvio, existe um tempo, como o próprio apóstolo Pedro ele diz que aqui no versículo, vamos ver aqui, olha lá, no versículo 9, resistam-lhe, né? Tá falando de resistir ao diabo, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus olha a promessa, o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Nós temos o sofrimento. Como eu disse, o sofrimento é um instrumento de Deus. E o próprio Jesus já disse que nós sofreríamos aqui. Mas nós temos uma promessa de termos um final feliz. De sabermos que o sofrimento tem um tempo determinado para acontecer. Vai passar. Talvez você esteja sentindo ainda o sofrimento de uma forma tão exagerada, exacerbada, porque parece que todas as coisas estão fugindo do controle daquele que se assenta no trono soberano e que é dono do universo. Jesus Cristo, quando estava diante de Pilatos, Pilatos diz a ele: olha, você não vai me responder nada. Eu tenho o poder de te livrar disso ou de te matar. A tua vida está nas minhas mãos. Eu estou parafraseando, não é bem assim que o texto fala, mas é mais ou menos esse sentido. E Jesus responde a ele: você não teria autoridade nenhuma sobre mim se do céu não lhe fosse dada. Então, em tempos como esse, a gente não pode esquecer que todas as coisas estão debaixo da mão de Deus. Talvez aqueles que se levantam contra você não saibam disso. Talvez sejam os da sua própria casa, da sua própria família, da sua igreja.
A Bíblia diz que o joio permanece junto do trigo. E o próprio Deus disse para não separá-los. E a preocupação de Deus em não separar o joio do trigo é para que o trigo não seja danificado. Deus não está preocupado com o joio. E o joio e o trigo não são ideias. Alguns dizem, isso são ideias. Não, são pessoas. Deus está dizendo, tem os que são meus e os que não são. E eu não quero que separem um do outro. Porque vocês, anjos, poderiam danificar o trigo. E eu não quero isso. Então deixa eles crescerem juntos. Vai chegar o tempo da colheita. E aí sim, eu vou recolher o trigo, vou colocar nos meus armazéns, nos meus celeiros. E o joio, eu vou fazer a mesma coisa. Só que ao invés de guardar em celeiros, eu vou lançar no fogo. Eu ouvi alguém dizer que quando existe uma tempestade, um vento muito forte, o trigo ele se inclina enquanto o joio quebra. Eu creio nisso. E faz todo sentido, porque os filhos de Deus, quando passam por esses momentos de sofrimento, eles passam para se dobrar diante de Deus. O propósito é esse. Porque eu sei que a Bíblia diz que nós não temos tentações maiores do que aquelas que nós podemos suportar. Mas a Bíblia está falando ali de tentações. Isso não vale para provações. As provações são maiores do que as nossas forças. Guarde isso, querido. E é sério. A fornalha ardente era maior do que Sadraque, Mesaque e Abednego. Era maior que a vida deles física. Não maior do que a vida que existia no espírito, mas era maior do que a vida física. Poderia matá-los. As provações que os apóstolos passaram, existe um momento que Paulo diz, olha, a gente achou que não fosse suportar mais, porque era maior do que a gente poderia suportar. Então as provações são maiores. E Deus quis assim. Por quê? Qual é o propósito disso? Porque o trigo se inclina. O trigo adora. O trigo se prostra. E você e eu, como filhos de Deus, nós nos prostramos diante do Senhor e clamamos a Ele até que Ele venha e encha nosso coração com essa presença tão poderosa que torna todos os gigantes da nossa vida ínfimos, pequenos, e eles desaparecem diante da glória do Senhor. É esse o nosso chamado, querido. Porque o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória em Cristo Jesus, e não é uma glória momentânea, como as provações são, é uma glória eterna. Depois de nós termos sofrido um pouco, Ele nos restaurará. Ele nos confirmará e Ele nos dará força e nos porá sobre firmes alicerces. Esse é o nosso Deus, que não nos esquece, que não nos deixa para trás, que nos ensina a confiar nele, a ter paciência, mesmo quando as coisas estão doendo, que nos ensina a nos prostrarmos diante dele, mesmo quando a dor nos aflige. E se esse é o seu caso, se você está sofrendo, se a dor está te afligindo, se as necessidades dessa vida estão te causando angústia, confia, querido, confia em Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, sonhamos e imaginamos. Quem já sondou o coração de Deus? Quem conhece os seus intentos, a não ser o seu Espírito? E esse Espírito nos revela parte desse conhecimento que nós conseguimos suportar e mostra que Deus é bom. Não se esqueça de quando você passar pelo sofrimento, isso vai acontecer uma hora ou outra. Não se esqueça que aquele que te chamou é bom e que tudo está no controle dele. Todas as coisas estão no controle do Senhor. Não se esqueça disso. E que Deus nos abençoe e nos guarde nesse momento de pandemia. E não só de pandemia, mas de muita mentira. Nós vemos os governos se levantando e mentindo, causando pânico na população. Eu não quero entrar nesse assunto político nem nada do tipo, mas isso também é cumprimento da palavra.
Que Deus possa, em nome de Jesus, levantar líderes que sejam comprometidos com a sua palavra e com a verdade, e que a igreja aproveite esse momento para se colocar na presença de Deus e clamar pela nação. E clamar mesmo para que nós possamos ter a mão de Deus se manifestando nesse momento. Que seja a igreja a clamar, porque Deus, Ele anseia por ouvir a voz do seu povo, pedindo, clamando para que o Espírito seja derramado, clamando para que a igreja se levante e seja preparada. E a gente tem visto, várias pessoas têm pregado a respeito disso, e eu achei interessante. Esse momento de pandemia veio nos lembrar que Deus disse lá atrás que pestes aconteceriam. Mas ao mesmo tempo Deus disse que Ele nos protegeria, Ele nos daria proteção nesse momento. 1000 cairão ao teu lado, não é assim que a palavra diz, mas tu não serás atingido. Que a gente possa confiar em Deus nesse momento, e que a gente possa colocar os nossos governos, os governos mundiais, nas mãos do Senhor, em oração. Tudo isso já está nas mãos dele, mas Deus quer que a igreja clame, que a igreja se coloque na posição de igreja, de ser sal na terra, de dar sabor aqui, dizer: Senhor, eu não me conformo, eu me transformo pela renovação da minha mente, eu não me conformo com as coisas desse mundo, eu não me conformo com esse sistema desse mundo. De chorar na presença de Deus e dizer: Senhor, estão aqui os meus gigantes. E está aqui os pedacinhos de pedra, que são os pequenos cristos que o Senhor deixou nesse mundo, dos quais eu e você somos um. Os pequenos cristos, os cristãos, para servirmos como flechas na tua mão e acertarmos o alvo. Em nome de Jesus, querido, não permita que o teu sofrimento te apequene, mas leve o teu sofrimento na presença de Deus, leve toda a tua ansiedade na presença de Deus, porque Pedro diz aqui: Ele tem cuidado de vós. E saiba, sofrimento é temporário, porque o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Eu quero finalizar por aqui agradecendo você estar aí do outro lado assistindo, e eu quero, em nome de Jesus, orar contigo. Senhor, nós estamos aqui juntos como irmãos. É muito estranho fazer isso online, não ter os irmãos por perto e olhar nos olhos deles. Mas o Senhor sabe todas as coisas e esse é um tempo que nós temos que passar. Então, eu te peço agora graça para que possamos, mesmo longe, nos sentirmos um corpo. Para que mesmo longe nós possamos ter compaixão uns dos outros e cuidarmos uns dos outros, pastorearmos uns aos outros. Isso é permitido. Nós não somos pastores. Não cabe a nós o pastorado, mas o pastoreio sim. Então nos ajuda a cuidarmos uns dos outros, não por obrigação, mas de livre vontade, porque esse é o desejo do teu coração. Que pessoas experientes e maduras, cristãos maduros, possam cuidar uns dos outros. Se existe meninos e meninas entre nós, que o Senhor, que é o Deus de todo poder, possa dar o crescimento e amadurecer, Senhor, os nossos irmãos, para que possamos ser maduros, cuidando uns dos outros. E que esse sofrimento, Senhor, que a tua palavra diz que são temporários, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ver da tua mão, e que hoje mesmo, nessa noite, hoje mesmo, nesse instante, nós possamos sentir a tua presença, Senhor, cuidando de todas as coisas. Eu sei que a fé é baseada naquilo que nós não vemos, mas a confirmação do Espírito e a testificação do Espírito acontece na alma, no coração, no Espírito, e nós sentimos isso. Então eu te peço, confirma, Senhor, confirma em nós a tua palavra, confirma em nós a tua palavra de vitória. Nós não estamos buscando o Senhor porque queremos vitória,
Nós estamos buscando ao Senhor porque queremos o Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor nos dará a vitória. Porque o Senhor não perde batalha alguma. Nós não queremos ser como os espias que voltaram atrás. Nós queremos ter o mesmo espírito de Caleb, de Josué, de colocarmos diante do Senhor a nossa vida e confiarmos em Ti. E não cedermos, ó Deus, a covardia que o maligno tenta inserir ou tenta colocar no nosso coração. O Senhor é o Deus do nosso coração. E ainda que a nossa carne fraqueja, a Tua palavra diz, ainda que a nossa carne fraqueje, que nosso corpo falhe, ainda assim confiaremos no Senhor, porque o Senhor é a força do nosso coração. Fique conosco, Deus, em todo o tempo e nos dê a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Queridos, boa noite e que Deus os abençoe.